lá então. Convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro aos Hebreus, capítulo de número 11, verso 1. O irmão Acácio aqui, ele citou um versículo que hoje revela o quanto poucos são aqueles que desejam viver esses versículos, né? Que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém. Glória a Deus. Esse é um culto de ensino. E é aqui que se aprende a manejar corretamente a palavra da verdade. É aqui que se assenta para aprender, para um dia se tornar digno de se levantar para falar. Amém? Amém. Vamos lá. Hoje eu vou trazer um ensinamento sobre 6 manifestações de fé que são inimigas da verdadeira fé em Cristo Jesus. Talvez você até já praticou esse tipo de fé, achando que era uma fé genuína, mas na realidade era uma incredulidade disfarçada de fé, por falta talvez de conhecimento ou até de intimidade com a palavra do Senhor. Mas Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. No grego, esta palavra é pistem. Então, estin de pistem e a fé, elpizomenon, que quer dizer de coisas esperadas, o postar-se certeza, pragmaton, fatos, elenkros, rubrepomenon, da prova das coisas que não se vê. E quando nós olhamos para a fé, podeis assentar? Quando vamos estudar sobre fé, nós temos que entender em primeiro lugar que existem 3 tipos de fé. E se nós não discernirmos esses 3 tipos de fé, muitas vezes nós vamos ler um versículo interpretando ele com uma fé que é a fé genuína e não é a fé genuína. Porque a fé genuína, ela traz salvação. A fé genuína traz transformação. A fé genuína traz influência na nossa estrutura emocional, moral e intelectual. Então existe a fé natural, que é a fé que é o sensor moral da consciência. Tem pessoas, tem seres humanos que não precisam ter algum contato com algum princípio de Deus para saber entre o que é certo e o que é errado. Uma pessoa que nunca leu a Bíblia, uma pessoa que nunca teve contato com nenhuma das regras bíblicas, ele sabe que matar é errado, ele sabe que roubar é errado, ele sabe que mentir é errado, ele sabe que enganar é errado. Essa é uma fé que está dentro da nossa consciência, porque a consciência do homem, ela é um sensor moral, ela o acusa. Agora, quando o homem ele deixa a sua consciência cauterizar, aí ele perde toda a sensibilidade, todo o conselho de consciência. Esse é o pior nível de um homem, de um ser humano, que ele chega a descer o último nível, querido, de total depravação. Você, sem perceber, toda pessoa, ela tem um tipo de fé, ela manifesta um tipo de fé, só que ela não percebe isso. Você já viu alguém entrar num avião e ir lá na cabine do piloto e ver se ele tem um curso para pilotar o avião? Se ele está capacitado para pilotar o avião? Você já viu alguém entrar no avião e pedir, querido, todos os laudos de manutenção do avião?
Não, mas a pessoa entra no avião, vai de uma cidade para outra e sem perceber ele está confiando no piloto e ele está confiando na companhia aérea. Ele está colocando a sua vida na mão de outros. É uma confiança. É a mesma coisa que alguém que vai num estádio de futebol enorme, com aqueles milhares de pessoas, e ele confia que a arquibancada não vai cair. Sem perceber, ele está confiando. Alguns confiaram e quebraram a cara, caíram. Nós temos esse tipo de fé no nosso dia a dia. Ninguém entra no navio e pede para ver se o comandante é capacitado, se o navio foi feito as reformas. Você vai no médico, você não pergunta se ele é um médico credenciado. Você vai lá, ele receita um remédio, você toma, e se for veneno? Então você confia, você tem uma certa fé natural. Só que a Bíblia fala sobre dois tipos de fé, que elas estão no âmbito espiritual, que é a fé como fruto do Espírito e a fé como dom do Espírito. São duas fés totalmente diferentes. São duas fés que uma é salvífica, a outra não. Eu posso ter fé para alcançar todos os dons espirituais, mas se eu não ter fé para alcançar os frutos, essa minha fé ela é vã, ela é vazia, ela é como um sino que retine, ela não tem valor nenhum. Paulo, no capítulo 13 ao Corinto, ele diz: ainda que eu fale a línguas dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como sino que retine. Eu serei um crente barulhento, mas não terei valor para Deus. Ele diz ainda: eu posso conhecer todos os mistérios e ter a fé, que o irmão aqui colocou, a fé de dizer para esse monte: passe daqui para lá. Se eu não tiver o amor, nada serei. Eu posso ter o dom de martírio, de entregar o meu corpo para ser queimado numa fogueira. Se não for pelas intenções corretas, se não for pela motivação correta, se não for por amor a Jesus Cristo, eu vou se tornar um churrasquinho assado sem valor. E ele ainda diz: eu posso ter o dom social de vender todos os meus bens e dar aos pobres. Se não for pela verdadeira intenção, se não for pela intenção do amor, se não for pela intenção da caridade, nada terei de valor. Eu vou alegrar o pobre vai se alegrar, o pobre vai festejar, mas você não terá valor diante de Deus, porque tudo que nós fizemos por fé, o que torna ela genuína, o que torna ela verdadeira, o que torna ela influenciável, é a intenção do nosso coração. Aleluia. Aleluia. Tudo que você faz, a intenção é que vai tornar, aquilatar, vai dar os quilates da tua ação. Eu posso muitas vezes te fazer um mal com uma intenção boa, e eu posso te fazer um bem com uma intenção má. Então por isso que nós temos que entender. Agora, a fé como dom, ela é diferente da fé como fruto. Qual é a fé como fruto? Aí você precisa estudar sobre os frutos do Espírito. Você precisa entender que existem 3 frutos do Espírito que são frutificados dentro de nós, que é o amor, a paz e a alegria, que é a Irene, o ágape e a raiz no grego. Nós temos 3 que são do ordem do homem para Deus. Aí que entra a fidelidade. A fé como fidelidade não é fé como dom. O dom da fé faz eu remover montanhas. O dom da fé faz eu simplesmente remover os grandes problemas, remover uma grande doença, uma grande dificuldade. Essa é a fé como dom. É a fé sobrenatural. É a fé que remove montanha. Mas se essa fé ela não for como o fruto, que é a fidelidade, porque a fé como fidelidade é diferente da fé como dom. A fé como dom você remove a montanha.
A fé como fruto, você escala a montanha, você supera a montanha, você suporta a montanha, você está preparado para todas as circunstâncias da vida sem negar Deus. A fé como dom, não. A fé como dom, você fica enfermo, uma pessoa ora por você com aquela fé, a enfermidade vai embora, a montanha vai embora, o problema vai embora. Mas a verdadeira fé está baseada na fidelidade. Por isso, quando eu sempre ensino, eu pergunto: quem tem mais fé? Quem recebe uma cura instantânea do câncer? Ou quem passa por todo o processo de quimioterapia, louvando e adorando ao Senhor? E lá na frente sai curado. Quem tem mais fé? A segunda. Por quê? Porque a segunda, ela teve a fé como fidelidade. Ela foi fiel. Ela não negou. Então, irmãos, nunca confunda. Por isso que muitas pessoas naquele dia chegarão para Jesus e disseram: eu tive uma fé como dom, e eu expulsei demônios. Eu tive uma fé como dom, e eu fiz maravilhas. Eu tive uma fé como dom, e eu fiz coisas sobrenaturais. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Porque fé que salva é aquela que te faz ser fiel. É aquela que faz você se obrigar a fazer aquilo que você falou que ia fazer. Você permanecer em Cristo, independente das dificuldades, independente dos problemas, independente. Você pode arcar como uma palmeira, mas depois você se ergue e continua o caminho. Aleluia! Aleluia! Então nunca confunda fé como dom com fé como fruto. Porque a fé como fruto é que salva. A fé que é a fé como dom, ela é necessária para a igreja, mas ela não salva. A fé que salva é essa fé, querido, que te faz ser fiel em todos os momentos da sua vida. Amém? Então, primeira manifestação de fé. Primeira, eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje, não. No próximo culto de ensino eu continuar. A primeira manifestação de fé, que é inimiga da verdadeira fé genuína em Cristo Jesus, e é o que mais está sendo manifestado hoje. Diga comigo: fé materializada. O que é a fé materializada? É aquela fé que ela é motivada, ela é alimentada e edificada e fortalecida por objetos energizados, por ritualidades externas, por templos, por bonitos altares e adornos materiais, belezas materiais, e por manifestações externas do Espírito e não internas. Esse tipo de fé, querido, ele só serve para quê? Para costurar o véu do tempo e negar a fé genuína em Cristo Jesus. Você deixa de acreditar que Jesus vai te proteger para acreditar num objeto que vai ser colocado dentro da sua casa, como uma flor ungida, como um tijolo na muralha de Jericó, como uma vassoura que varre os capetas, como o cimento da casa própria, o saco de cimento da casa própria, não é? Aí você leva, a pessoa ora, energiza, isso é macumba, disfarçada de fé dentro das igrejas. A única coisa, querido, que produz fé, segundo a Bíblia, não é o que as pessoas falam. Não, mas aquele lá falou isso, aquele lá falou. Não, quer dizer o que a Bíblia fala. A única coisa que está externa a nós, que produz fé, querido, é a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé, diz Paulo, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem fé, porque eu vou orar por esse livrinho aqui, e esse livrinho vai te livrar de todos os males. Qual é a diferença de você botar uma ferradura atrás da porta para o lobisomem não entrar na tua casa? Qual é a diferença de você colocar ar no redor do pescoço para vampiro não te sugar o sangue?
Diferença nenhuma, porque tudo é fábula, tudo é engano, tudo é minto, tudo é mentira, tudo é para comércio da sua fé. Verdade. Porque eles fazem esse livrinho ter tanto poder que tem pessoas que compram por R$1.000 de oferta. Verdade. Tolos, nécios, iludidos, com uma fé materializada. Essa fé só me tenta invalidar a graça de Deus. Aquilo que Deus dá de graça, a pessoa quer comprar. Deus te dá proteção de graça. Você não precisa comprar fulgida, você não precisa comprar nada. Glória a Deus. Leva as pessoas a negar o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Me leva a tentar costurar remendo novo em roupa velha e colocar vinho novo em odres velhos. Querem viver no Antigo Testamento. No Antigo Testamento cria-se que se jogasse sal e no terreno, em cima das casas, os maus espíritos eram espantados. Aí Jesus vem quebrando tudo isso. Jesus vem dizendo: vocês creem que jogar sal em cima da casa protege do mal? Vocês creem que sal... Aí Jesus chama os seus discípulos e diz assim: olha, vocês vão ser o sal. Vocês vão ser o sal da terra. Aonde você chegar, o mal vai ter que sair. Porque em você estará eu, em você estará o meu espírito. Aonde você está, o mal tem que sair. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus, o maligno não o toca. Aleluia. Aleluia. Hoje tem crente sendo tão iludido que ele tem medo de macumba. Verdade. Tem medo de macumba. Morre de medo de macumba. Se eu sou sal da terra, se eu tenho que espantar o mal, é o mal que tem que ter medo de mim, e não é o medo do mal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vi crente com medo de macumba. E para você entender que fé materializada não é bíblica, Deus deu uma lição para o povo de Israel em 1 Samuel capítulo 4 versículo 2. Eu não vou ler para ganhar tempo. O povo de Israel foi para a peleja contra os filisteus e perdeu. Levou uma surra. Morreram, querido, 4.000 soldados. E aí os mais jovens, que tinham a Arca da Aliança, que era símbolo, olha, símbolo da presença de Deus, acharam e disseram: não, vamos levar a arca para o arraial, porque se Deus, a arca de Deus estiver com nós vamos ganhar a batalha, nós vamos vencer. Mas não sabia eles que eles estavam perdendo, não por causa da falta da arca com eles, não por falta dos sacerdotes carregando a arca. Eles estavam perdendo porque Deus estava permitindo por causa dos pecados do filho de Eli, por causa dos pecados do povo e da liderança de Eli, que era um sacerdote permissivo, que era um sacerdote pecador, que estava iludindo, enganando o povo. E aí, querido, levaram a arca para o arraial e perderam a guerra, e os filisteus levaram a arca. Assim acontece quando pessoas são iludidas, enganadas, aonde líderes oram e energizam objetos e usam esses objetos no corpo, dentro da sua casa. Tem pessoas que acham que uma Bíblia aberta com um copo de água e com um raminho em cima vai proteger o seu lar, vai proteger a sua casa. Não! O Salmo 91 nos dá uma lição tremenda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra, na submissão de Deus, descansará. Aleluia. Quem está debaixo da nuvem, quem está debaixo da submissão de Deus, está submisso a Deus, cumpre as mitzvot, se está conectado com Deus, nenhuma praga vai chegar na tua tenda. Creia nisso, irmão. Nenhuma praga vai chegar na tua tenda.
Aleluia. E se chegar, Deus tem um propósito. E esse propósito não é má, é bom. Aleluia. Glória. Se chegar, olhe para você e diga: o que eu estou fazendo? Porque se chegar, Deus tem um propósito. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é quando o nosso barquinho está andando assim, querido, fora da rota. Quando o nosso barquinho da vida, da nossa existência, está andando fora da rota, em vez de ir para o norte, está indo para o sul, Deus permite uma tempestade para fazer o barquinho ficar perdido e voltar para a rota de novo. Aleluia. É verdade, Jesus. E foi isso que Deus fez. Quando o homem deixa levar pela fé materializada, diga comigo: a abençolatria se instala. O que é a abençolatria? É a adoração às bênçãos de Deus. Eu começo a adorar a bênção de Deus. Eu começo a ser um papa-benção. E como eu sou um papa-benção, eu fico ligando para profeta para papa-benção. Eu fico pedindo oração para Deus de todo mundo, porque eu sou um papa-benção. Mas orar eu não vou. Buscar Deus eu não vou. Ter uma comunhão com Deus eu não vou. Eu quero ter comunhão com Deus através da comunhão do outro. Verdade. Eu quero ter uma oração, mas com a oração do outro. Não, você tem que dobrar o seu joelho, porque eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Todos nós somos igual diante de Deus. Dobra o teu joelho, abre a sua boca e diga: Deus, converse com Ele. Aleluia. Glória. Fale com Ele. Porque quando o povo de Israel estava atravessando o deserto e eles murmuraram, e então, querido, Deus mandou umas víboras, umas serpentes voadoras para picar eles. E eles então foram a Moisés e pediram misericórdia para Moisés. Moisés intercede a Deus, porque nós estamos morrendo, essas serpentes não param de picar, nós estamos morrendo. Aí Moisés faz uma serpente e diz: aquele que olhar para a serpente, o veneno da cobra será neutralizado, não vai morrer. Aconteceu, tudo bem, foi benção. Daqui a um tempo ele estava adorando aquilo que era para servir de benção. Transformaram aquela serpente numa deusa, chamavam ela de Neustã e ficava queimando incenso. E diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 18 que o rei Ezequias teve que mandar quebrar essa serpente, mandou destruir essa serpente, que o rei do povo adorar a Deus estava adorando a bênção de Deus. Em vez de adorar o Senhor, estava adorando aquilo que era, aquilo que fazia parte, querido, da ação de Deus para curá-los, para transformá-los, para mudá-los, para curá-los do veneno. Por isso que Jesus no Novo Testamento diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crer ou olhar para Ele seja neutralizado o veneno do pecado e viva. Aleluia. Glória. Como eles olhavam para a serpente e o veneno da serpente, querido, iria ser neutralizado. Assim, quando você olha para Jesus, o veneno do pecado é neutralizado. E você encontra uma nova oportunidade para andar em novidade de vida. Aleluia. Você encontra o caminho da mudança. Você não encontra a perfeição, você encontra o caminho da mudança. Por isso eu sempre digo e volto a dizer: se tem uma coisa que tu pode ser, é melhor. Aleluia. Se tem uma coisa que o ser humano pode ser, é melhor. Eu posso ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, posso ser o melhor pastor, posso ser o melhor profissional, sempre eu posso melhorar, porque essa é uma capacidade implícita no homem. Nós sempre podemos melhorar. Aleluia. Sempre. Aleluia. Sempre. Nós podemos melhorar. Aleluia. E somos convidados a isso. O que é fé materializada? É você, ou a abençolatria, é você amar e servir a Deus pelo que Ele faz e não pelo que Ele já fez. Vou repetir. Sabe o que é ser abençólatra? É servir a Deus sempre por aquilo que Ele vai fazer e não por aquilo que Ele já fez. Você está esperando alguma coisa para ser grato. Você sempre está esperando uma bênção para agradecer. Você nunca agradece pelo que já recebeu.
Verdade. Você não pode servir a Deus pelo que Ele vai fazer. Você tem que servir a Deus pelo que Ele já fez. Então quem tem uma fé materializada pode tornar um adorador da bênção de Deus e se tornar um abençoador. Terceiro, quando o homem se deixa levar pela fé materializada, a templolatria se instala. O que é templolatria? Latria é adoração. Templo, adoração a um templo. Adoração ao templo. Adoração àquilo que não pode ser adorado. Por quê? Porque o adorno do templo de pedra, que Deus não habita, passa a ser mais importante que o adorno do templo do Espírito Santo, a qual Deus habita, que é o nosso coração. Quando esse templo, ou a beleza desse templo, torna-se mais importante do que o embelezamento da nossa estrutura emocional, moral e intelectual, nós perdemos o fio da meada. Nós passamos a ter uma fé materializada. Aí você acha que é alguma coisa que você está dentro do templo. Mas você não deve achar que você é alguma coisa porque você está dentro do templo. Você tem que achar que é alguma coisa porque o Deus está dentro de você e não fora de você. Você é o templo. Você é a casa de Deus. Aleluia. Jesus, aleluia. E em Atos 17, 24 diz assim, ó: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. O propósito de Deus sempre foi morar em nós. Você é templo do Espírito de Deus. Jesus, quando os discípulos começaram a elogiar o templo de Jerusalém, ele disse: olha, vocês estão se vangloriando por causa desse templo? Vocês sabiam que o templo sempre foi problema para Israel? O templo sempre foi um meio onde as lideranças usavam para centralizar e defraudar o povo, roubar o povo, enganar o povo, iludir o povo. Sempre foi, e hoje está acontecendo a mesma coisa. Usam um templo, a beleza de um templo, para enganar as pessoas. E as pessoas ficam iludidas pelaquilo que atrai externamente e não conseguem perceber que a maior beleza de um cristão é ser um templo. Aleluia. É ser um sacerdote. É ser um adorador individualmente e coletivo, como eclésia, como igreja. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. E ainda em 1 Coríntios diz que nós somos edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz que nós somos templo do Espírito de Deus. E também em 1 Pedro 2, 5 diz que nós somos pedras de um grande edifício, que foram chamados para sermos sacerdócio santo, a fim de apresentarmos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Agora veja bem, sacrifícios espirituais. O que é sacrifícios espirituais? É você adorar a Deus com os teus sentimentos, entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Quarto, isso aqui é muito importante, que eu vou falar agora. Eu vou encerrar aqui. Quando o homem se deixa levar por uma fé materializada, a altarlatria se instala. O que é a altarlatria? É quando o altar de pedra, de madeira, do templo, isso aqui, esse altar do templo, que Deus não habita, se torna mais importante do que o altar do templo do Espírito Santo, onde Deus habita, que é o meu coração. O meu coração é o altar do meu templo. Eu, como templo do Espírito Santo, eu tenho um altar, o meu coração.
Quando a santificação desse altar aqui, ó, de pedra, que Deus não habita, se torna mais importante do que o altar do templo do Espírito Santo, onde Deus habita, eu me torno um altar, eu pratico a altar-latria. Por quê? Porque eu me preocupo mais com aquilo que é visível, com aquilo que é matéria, com aquilo que é concreto, palpável. Jesus não se preocupa com isso aqui. Jesus se preocupa com o altar do teu coração. Aleluia. Jesus preocupa-se com aquilo que está na tua emoção. Quantas pessoas às vezes cantam com rancor no coração, com mágoa no coração, com ódio no coração, com raiva no coração, com um desejo de vingança no coração, Verdade. com avareza no coração, Verdade. com ciúme no coração, com desunião. Por isso, querido, que não adianta eu querer coar mosquito para defender isso aqui e engolir um cabelo quando é isso aqui. Verdade. Aleluia. É isso que Jesus combateu, é isso que Jesus... Essa é a hipocrisia dos fariseus. Eles se preocupavam com as coisas externas. Jesus disse: seus hipócritas, vocês limpam o prato por fora, mas dentro deixam sujo. Vocês limpam o copo por fora, mas dentro vocês deixam sujo. Vocês são como sepulcros caiados, por fora bonito e adornado, mas por dentro é cheio de ossos de imundícia. Quantas pessoas que são altar, adoram o altar. Tem pessoas que zelam tanto por esse altar, que chegam diante do altar, dobram o seu joelho para respeitar esse altar. Mas às vezes em casa brigou com o irmão, brigou com a irmã, brigou com aquele, brigou com aquele outro. O que adianta respeitar isso aqui? Se isso aqui está vazio, se isso aqui só é santificado quando isso aqui é santo. Aleluia. Quando isso aqui não é santo, isso aqui não é nada. Aleluia. Esse templo é alguma coisa porque você está aqui. Se nós sair daqui, isso aqui vira algo normal. Porque a hora que você for embora, Deus vai com você, Ele habita em você. Aleluia. Ou você acha que Deus fica aqui? Ou deixa um anjo aqui, com a espada guardando, vigiando aqui? Não, Senhor. Deus está dentro de você. Isso aqui Aleluia. Se torna uma casa normal. Glória a Deus. O que torna uma igreja diferente é a igreja, é o povo. Glória, aleluia. O que santifica a igreja é o povo. O que santifica o altar não é o altar que santifica o crente, é o crente que santifica o altar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Quando o zelo e o cuidado do altar de pedra, do templo que Deus não habita, se tornam mais importantes do que o altar do templo do Espírito Santo que Deus habita, que é o nosso coração, nós praticamos o altar-latria. Quando as regras para proteger o altar de pedra se tornam mais importantes, ou aqui não pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo, aqui não pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo outro, ou para subir aqui tem que fazer assim, para subir aqui tem que ser assim, para subir aqui tem que ser assim, sai daqui para a porta, fora para tudo. Sai da porta, fora para tudo. Isso é altar-latria. É você adorar altar. E isso aqui nunca foi altar, sabia? Só existe um altar na Bíblia. Só um. Isso aqui é tribuna. Na Bíblia só tem um altar, que é o altar de sacrifício do templo de Jerusalém, que não existe mais. Isso aqui é tribuna. Não é altar. Altar só existe um. Um. Estava no templo de Jerusalém e foi destruído. E hoje não existe mais. Que é o altar de sacrifício. Depois no lugar santo tinha o altar do incenso. E lá no Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, com o propiciatório. E para você entender isso, em Mateus capítulo 5, 23 e 24, Jesus revela isso numa passagem simples, quando ele diz assim, ó: portanto,
Se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, que altar é esse? Vamos fazer exegese. Eu já vi vários, eu tenho certeza que muitos cristãos hoje pensam que esse altar é o culto. Quando Jesus está falando aqui, ó, quando tu estiver oferecendo no altar a sua oferta. Aí tem gente que ainda bota a salva aqui, né? E diz assim, ó, traz a tua oferta aqui, porque a Bíblia diz que tem que trazer oferta no altar. Não sabe o que está falando? Que altar é esse? Que altar é esse que Jesus disse que quando a pessoa estivesse ofertando essa oferta e se lembrar que no seu coração tinha alguma coisa contra o seu irmão ou seu irmão contra ele, era para fazer o quê? Era para deixar a oferta ali, não oferecer, ir lá se consertar com o irmão e depois voltar e oferecer a oferta. Por quê? Porque para Jesus o mais importante não é esse altar. O mais importante não é a oferta que vai sobre o altar. O mais importante é a intenção do coração, é a pureza do coração, é, querido, o amor do coração, é o perdão do coração. É a limpeza do coração. Porque Jesus sabe que se ele fosse ofertar aquela oferta que não era dinheiro, era animal, o animal do sacrifício, que ele ia impor as mãos sobre o animal, e o pecado dele ia passar para o animal, e o animal seria imolado como oferta pelo pecado. Jesus disse, não adianta você fazer isso, passar o teu pecado para o animal, se ainda no teu coração você tem como contra o teu irmão. Aí você entende quando nós começamos a adorar aquilo que é externo, nós começamos a se enganar, a se iludir e vivemos um evangelho superficial, ritualístico, material e não um espiritual. Se preocupe, querido, de um dia respeitar esse altar por aquilo que está no seu coração, não pelo altar em si. Porque é você que vai santificar o altar, não é o altar que te santifica. O altar não merece reverência nenhuma, esse aqui de pedra. Quem merece a reverência é o altar do meu coração, porque eu sou pedra viva, um edifício de Deus, que desse edifício tem um altar que precisa ser santificado para poder oferecer sacrifícios espirituais para Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Nós erramos muito. Nós erramos muito. Jesus. E o último, eu disse que eu ia parar aqui, eu vou parar, mas eu vou continuar. Amém. Existe a feminina, existe vários tipos de fé, são 6, eu estou no primeiro. A fé mimada, feminina, tem vários tipos de fé que aparentemente parecem fé, e as pessoas não percebem que estão manifestando uma fé contrária, uma fé que não é real, não é uma fé que Jesus ensinou. Jesus se indignou com os discípulos quando eles ficaram maravilhados com o templo. É como se Jesus dissesse assim, poxa, eu ensinei tanto tempo para vocês, parece que eles não aprenderam nada. De que o mais importante não é o templo, não é o altar, o mais importante é vocês, o mais importante é o coração de vocês, o mais importante é o que está dentro do coração, o mais importante é o que é a estrutura moral de vocês, de caráter, de honestidade, de sinceridade, de verdade. Aleluia. O mais importante é a estrutura intelectual, de mente, de construção de ideias, de concepção de reino. É isso. Aleluia. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Yeshua. Amém. Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor.